Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 280 a 282 da mensagem A Era da Igreja de Filadélfia. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Guardar a palavra da sua paciência. O que ele quer dizer com isso? O irmão Brana disse que esperar o cumprimento da palavra requeria paciência. Como vemos em Hebreus, capítulo 6, versículos 13 ao 15, que diz: Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. A palavra foi dada a Abraão, ele recebeu a promessa, mas esperar o cumprimento dessa promessa requer paciência. Abraão foi paciente e ele alcançou a promessa. Primeiramente, ele recebeu a promessa, ele recebeu a palavra, e então foi paciente e pôde ver o cumprimento daquela promessa. O irmão Brana disse que é assim que Deus nos ensina a paciência. Se recebêssemos as suas promessas, as promessas de Deus, a palavra de Deus, e aquilo se cumprisse instantaneamente em manifestações físicas, aquilo não provaria a nossa paciência, aquilo não faria brotar em nós paciência. E é isso que temos que ter, paciência. Às vezes confundimos paciência, a paciência que a Bíblia diz, que o irmão Brana diz, com temperamento, alguém que é calmo. Mas o irmão Brana diz, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, que paciência significa paciência com Deus. Abraão teve paciência com Deus. Deus lhe prometeu um filho, e ele foi paciente com Deus, esperando que ele cumprisse aquela promessa. Esta paciência que devemos ter. Se Deus nos faz promessas, e Ele faz, e são muitas, devemos ser pacientes e esperar o cumprimento delas. O irmão Brana também diz que Abraão foi provado após receber a palavra da promessa. Em Hebreus 11, versículo 17 diz: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Após receber a promessa, ele foi provado. Às vezes pensamos que se oramos em nome de Jesus Cristo, sobre as boas promessas de Deus, o irmão Brana diz, não poderia haver uma prova. Mas após receber a promessa, Abraão foi provado. E é assim que cada um deve ser. Cada um deve ser provado e cada um deve ser paciente. Esta era de Filadélfia foi paciente. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A hora da tentação, eu te guardarei da hora da tentação. O irmão Brana diz que muitos podem tomar este versículo e dizer que isto é uma declaração de que a verdadeira igreja passará pela tribulação. Como eu mesmo pensava, até falei aqui no púlpito, o pastor corrigiu uma vez. Esta hora da tentação não é a grande tribulação, mas o irmão Brana diz que é uma tentação como houve no jardim do Éden. Isto é antes da grande tribulação. Isto é quando as igrejas começarem a se juntar, quando as igrejas sofrerem a tentação de se unirem ao concílio ecumênico. Ele nos guardaria desta hora, onde muitos entrarão naquele concílio para não perder seus privilégios, para não perder seus cargos, para não perder o direito
de ter uma igreja, de professar a fé cristã. Aquele concílio ecumênico, quando apertar, ele tirará os prédios daqueles que não aceitarem estarem filiados àquele concílio. Eles não terão direito de pregar, nem mesmo de alugar um prédio. Eles terão seus edifícios fechados, ao menos que você queira servir a Deus, entre aspas, porque isso não é possível na estrutura daquela organização. Muitos acharão que poderão servir a Deus dentro daquele concílio, mas o irmão Branham diz, isto é uma mentira de Satanás. Você pensa que pode servir a Deus dentro de uma organização, e não pode. Isto é impossível, porque a organização é do diabo. E quando esta grande organização, o Concílio Mundial de Igrejas, o Concílio Ecumênico apertar, muitos sofrerão e cairão na tentação de se unir a ele, para não perder o direito. Eles acharão melhor servir a Deus ali dentro do que não servir a Deus. Mas o irmão Branham diz, isto é uma mentira do diabo. E o irmão Branham também diz que, além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que este movimento se torna a imagem erigida à besta, os santos terão ido no arrebatamento. E este pequeno movimento agradável e atraente, que começou em companheirismo em Éfeso, se tornará o monstro de Satanás que corrompe e engana todo mundo. Este movimento ecumênico começou lá na primeira era da igreja, lá em Éfeso. Como havíamos visto, ali na era de Éfeso, já havia as obras dos nicolaítas, homens que tinham o desejo de dominar sobre outros homens. Eles começaram a usar os títulos de bispo, como se fosse alguém acima do pastor local. Aquele espírito que começou tão sutilmente, de forma tão pequena ali na primeira era da igreja, vai crescendo durante as eras da igreja. E à medida que cresce, aqui na ponta, na última era da igreja, na sétima era da igreja, o irmão Branham diz que ele se torna um monstro de Satanás, que corrompe e engana todo mundo. Aquilo culminará no Concílio Mundial de Igrejas. O irmão Branham diz, porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa, ou os matarão por lhes recusar o direito de comprar ou vender por meio do qual ganhavam a vida. Note que o irmão Branham diz, ou os matarão lhe recusando o direito de comprar ou vender. Talvez não seja uma morte como a gente pensa, uma morte como foi na Santa Inquisição, uma morte direta, mas o irmão Branham diz, ou os matarão por lhes recusar o direito de comprar ou vender, por meio do qual ganhavam a vida. Eles não poderão mais comprar ou vender, e assim não poderão ganhar a vida. Este concílio, esta prostituta, esta falsa igreja, os matará, todos aqueles que não entrarem nele. Isto se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. Nesse interim, Roma adquiriu quase que todos os suprimentos de ouro, os judeus têm todos os bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel e exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança, e a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.